A primeira coisa que chama atenção, e nos bastidores aí com o Cláudio a gente conversou isso, é que as pessoas às vezes não sabem que estão perdendo. Elas não sabem que está errado porque ela não está medindo. Então, o primeiro passo para buscar precisão na agricultura dentro de todo um processo de agricultura de precisão, eu acredito que seja medir, né, a mensuração daquilo que você está fazendo para que você consiga direcionar e buscar aonde está o problema. Então aí pode ser, os problemas são os mais variados, pode ser principalmente excesso de velocidade, pode ser desuniformidade das sementes, né, na classificação, mas aí quando você pega uma máquina a vácuo, pode ser vácuo errado, tubo condutor errado, falta de manutenção. Então o que a gente tem a elencar, né, em termos de coisas que podem provocar esse tipo de resultado, são inúmeras. Mas a grande questão é, as pessoas não medem, né, Cláudio? E ele relatava, né, muitos produtores com máquinas novas, máquinas com 1, 2 anos de uso, né, e falando, não, eu estou plantando bem, mas quanto é esse seu bem que você está plantando, né? E diferente lá da nossa propriedade, que a gente acabou tendo um melhor índice dentro desse levantamento, eu estava medindo e eu sabia que eu não estava acertando. E eu estava correndo atrás de melhorar. Então, qual foi o momento que eu consegui melhorar? Quando eu identifiquei que, naquele caso específico da máquina do meu pai, que é ano 2002, né, o grande problema é o tubo condutor, que não era adequado, era o tubo condutor original, então eu coloquei um tubo condutor mais evoluído, para o ano 2002 dava certo, quando eu colocava 26 sementes por metro, mas agora não é mais isso. Nós estamos falando de 8, 10 sementes por metro. E o disco, né? A gente usou o disco aqui de uma empresa daqui de Cascavel, né? Me permite falar o nome dela, mas é a Scherer Indústria, né? Que tem um disco lá com 56 furos, que tem uma fileira só, que ele atende a necessidade para essas populações de plantas que a gente tem trabalhado, né? Ultimamente aí, com essas cultivares mais modernas que exigem uma população menor. Mas ela tem uma coisa que, às vezes, o produtor acha que pode ser ruim, mas é bom. Na hora que eles vendem, eles falam, o problema é velocidade, você não pode passar de 6 por hora, porque a velocidade tangencial do disco, ela é em função de população e velocidade de deslocamento do conjunto. Então, uma baixa população, você pode até andar um pouco mais rápido, o disco não vai atingir uma determinada rotação, né? Mas uma combinação de alta velocidade e alta população, às vezes não dá tempo de preencher os alvéolos do disco numa máquina mecânica, que foi o caso da nossa, né? E aí, quando eu trouxe o disco, fiz os testes lá para o meu irmão, né? Que já estava decidido lá a soja que ele ia plantar e o disco original da máquina, de 2 fileiras, o disco de 90 furos. Quando a gente comparou os dados, a gente saiu de 46% de aceitáveis para 89% de aceitáveis no teste na pista de areia, no chão, antes do plantio. Eu falei, não, vamos manter esse daí então, não vou usar esse velho aqui não, né? Então, esse resultado foi obtido esse ano com a máquina antiga, mas por quê? Porque faz mais de 20 anos que eu estou tentando melhorar a máquina. Uma hora eu vou acertar, né? E tinha curiosidade de estar medindo, né, professor, e saber que realmente esse é um fator limitante. Talvez essa é a questão que tem que ser levada, né? E a velocidade foi limitando. Eu falei pro meu irmão, o problema é que não pode passar de 6 por hora. Daí ele deu uma coçada na cabeça, não, mas vai, acho que dá para fazer, né? Deu para plantar no prazo, deu tudo certo. Por quê? Você tem que ganhar nas outras coisas. Então, você tem que ter uma boa logística, uma boa velocidade de reabastecimento da semeadora, perder pouco tempo em manobra, ganhar em outros momentos durante a operação de semeadura, para que você consiga cumprir a sua meta, não precisar sair plantando a 10, 12, 15 km por hora. Talvez tenham máquinas que permitam isso, tá? Não estou dizendo que não é para plantar em alta velocidade, né? O Paulinho Herbeck sempre fala que o tema da velocidade é sempre uma briga de foice, né? No escuro. Sempre dá discussão, é muito polêmico. Então, assim, você precisa plantar a 8 km por hora pela sua logística, seu dimensionamento de plantadeiras, tudo bem. Mas vamos medir para ver se tu não está perdendo 9 sacos por hectare. Será que vale a pena, né, Cláudio? Meu Deus. Sabe por que eu perguntei isso? Quais são os fatores que estão influenciando? Porque o Cláudio disse aqui que nesse levantamento ele tinha 10 tipos de máquinas distintos, ou 10 sistemas. E às vezes a gente pode pensar, bom, é o sistema, né? Uma semeadora a disco não vai fazer uma semeadura tão boa quanto uma semeadora a vácuo, ou um equipamento mais novo não vai plantar tão bem quanto um equipamento de 2002, 2005,
E pelo pouco que a gente vê no campo, a gente percebe que o equipamento faz uma diferença grande, principalmente em função de rendimento, quando se precisa de grandes áreas, quando grandes áreas precisam ser plantadas, mas a regulagem do equipamento e o tempo gasto em manutenção preventiva, avaliação e medição, eu acho que é o que mais tem pecado nesse ponto. Olha o Flávio falando quantos anos ele está tentando acertar o time da máquina para conseguir colocar ela no padrão, né? Exato. É um investimento esse tempo, né, Cláudio? Eu não sei, você acompanha muitos produtores, né? A gente comentava no dia que você foi lá nos visitar que muitas vezes o produtor, 2 dias antes do plantio, tira a máquina do barracão. Daí não dá tempo de fazer muita coisa, né, Cláudio? Não, verdade. E aí, Flávio, tu falou uma coisa que é importante, né? Ainda a maioria dos clientes não trabalha com plantadeira a vácuo, na nossa realidade aí, ainda é aquela mecânica. E aí, a irregularidade ou a desuniformidade da semente que está vindo para ele plantar, é matematicamente possível você fazer uma regulagem, né, se não tiver todos esses cuidados que a gente está falando.